Olá, tudo bem? Eu sou Romário Silva e esse é o canal Saber Cristão. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso conteúdo, a saber, as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, do primeiro trimestre de 2020, e também tem acompanhado o nosso conteúdo das séries Grego que Edifica em 1 Minuto. Eu quero dizer para você que todo esse conteúdo que nós temos compartilhado é para a sua edificação. E é muito importante que você, cada vez que venha assistir, que você curta e compartilhe nosso conteúdo. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, se inscreva no canal e faça a mesma coisa, compartilhe e curta o nosso conteúdo para que vidas possam ser abençoadas e edificadas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, meus queridos, nós temos algumas novidades para o ano 2020. Dentre essas novidades, tem 2 cursos que em breve nós estaremos disponibilizando para você inteiramente grátis aqui no nosso canal. O primeiro curso é o curso de Interpretação das Escrituras e o segundo curso é de Antigo Testamento. Você que tem vontade de interpretar as Escrituras de uma forma correta e muito objetiva, acompanhe o nosso conteúdo que em breve nós iremos lançar aqui no nosso canal, ok? E também você que tem vontade e desejo de aprender tudo sobre o Antigo Testamento, nós iremos disponibilizar conteúdo dessas aulas inteiramente grátis para você, ok? Bem, meus queridos, a lição de número 4 da nossa revista da Editora Betel tem como título Orientações Bíblicas sobre a Intimidade do Casal. O textuário se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo número 4, que diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A verdade aplicada: é fundamental que os cônjuges cultivem uma intimidade baseada no amor, respeito e cuidado mútuo, de acordo com a palavra de Deus. Objetivos da lição: ensinar que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal no casamento, mostrar que os cuidados que os cônjuges devem ter para que a vida sexual seja plena e efetiva entre eles, e apresentar 3 princípios básicos para uma intimidade sadia e feliz. O texto de referência se encontra em Provérbios capítulo 5, versículo 15 ao 19, que diz assim: Bebe a água das tuas cisternas e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. A introdução da nossa lição diz assim: em um tempo de tantas distorções dos valores cristãos e invasões de muitos lares pela pornografia e a indústria da imoralidade, é fundamental o resgate das orientações bíblicas acerca da intimidade do casal. Bem, meus queridos, o princípio básico que deve ser trabalhado nessa revista, nessa lição especificamente, está voltado para a ideia da sexualidade, do sexo e da intimidade do casal. Já de início, o autor quis salientar que existe um embate, existe uma guerra, existe uma luta concernente ao ambiente da sexualidade no casamento cristão. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade sem lei, especificamente uma sociedade antinomista. É uma sociedade que não dita regras. E, infelizmente, esses elementos têm adentrado dentro da família, especificamente dentro do casamento. Por isso é muito importante que a gente venha entender, para que se possa aplicar dentro do matrimônio, alguns elementos e princípios fundamentais para uma intimidade sadia e edificante na construção do matrimônio e do lar. Porque é importante entendermos sobre a vida sexual. Simplesmente, um casal que tem uma boa vida sexual é um casal que tem uma possibilidade de ter bons entrosamentos em diversas áreas de sua vida. A vida física, biológica, psicológica, social, em diversas áreas. Há quem diga que uma vida sexual é o termômetro de um casal. O tópico 1º da revista trabalha o matrimônio e a vida sexual. O autor diz: tudo que Deus criou tem um propósito, inclusive o sexo. Desse modo, é preciso compreender não somente o que o sexo representa para o casal, mas principalmente os propósitos e princípios pelos quais Deus criou. Sexo exige responsabilidade e entendimento. Ora, foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus quem criou a sexualidade. Foi Deus quem criou o sexo também. O sexo e a sexualidade, embora sejam elementos totalmente distintos, mas foram estabelecidos por Deus. O que é o sexo? É o próprio ato,
em si. E a sexualidade é todo o comportamento que identifica os desejos e as identidades dos indivíduos relacionados ao sexo. O sexo é o ato. A sexualidade são comportamentos relacionados ao sexo. Logo você entende que não só o casal tem a obra-prima do Criador, mas a própria sexualidade e o sexo também são elementos criados por Deus. No tópico 1 da lição, o autor vem trabalhar o matrimônio e a vida sexual. Tal como Deus criou o matrimônio, tal como Deus criou o casamento, tal como Deus uniu duas vidas, Deus também estabeleceu o sentimento da sexualidade e também o sexo. No tópico 1.1 da revista, o autor trabalha: Deus criou a sexualidade. Diz assim: o sexo foi criado por Deus. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Ele é prazeroso, mexe com os sentimentos, as emoções e os desejos mais profundos de uma pessoa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O grande problema é que isso pode acontecer tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Veja bem, embora que Deus tenha criado a sexualidade, embora que Deus tenha criado a expressão do sexo, é importante que a gente entenda que existem também, embora Deus tenha criado o sexo, embora Deus tenha trabalhado a sexualidade no indivíduo que Ele criou, o pecado deformou esse elemento. E por conta disso, nós encontramos muitas expressões de sexo que não convêm às Escrituras. Podemos citar aqui a prostituição, podemos citar aqui a fornicação, podemos citar aqui o adultério, podemos citar também o homossexualismo e a bestialidade. Todos esses elementos que eu citei para você, você pode trabalhar e desenvolver esses elementos na sua classe junto com seus alunos. Preste bem atenção. Quando você trabalhar esses elementos, faça-o separando por classes. Identifique na sua classe a ideia da prostituição, identifique na sua classe a ideia do adultério relacionado a classes de indivíduos, tanto em solteiros como em casados. Assim você vai fazer com que esses elementos não venham a confundir a cabeça e a mente daqueles que estão aprendendo e ouvindo a sua aula. No tópico 1.2 da lição, está escrito assim: o casamento e a vida sexual. Apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. Este texto que indica a união sexual é o clímax de um processo que teve início em Deus, que viu não ser bom um homem estar só. A seguir providenciou uma companheira e levou a Adão. Adão a recebeu de Deus. O relato bíblico desse processo constitui-se em um verdadeiro manual de casamento. Tudo deve começar em Deus. Deus está atento a todas as necessidades do ser humano. Deus provê também o cônjuge. É preciso deixar para se unir. Indica algo consciente, não movido pela paixão ou por instinto. E então vem a união sexual. O casamento, como uma instituição santa, deve nutrir atividades de santidade. E uma dessas atividades é o nosso ato conjugal. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você: como você tem transformado o seu ato conjugal? Você marido, você esposa, como vocês têm transformado e têm trabalhado a atividade conjugal de vocês? É importante que vocês entendam que, tal como o casamento é uma instituição social, mas com elemento de santidade, assim também toda atividade e principalmente a nossa vida sexual tem que ser pautados por elementos de santidade e de irrepreensão diante do Senhor. O seu casamento é santo? Se o seu casamento é santo, a sua sexualidade tem que ser santa. O seu casamento é santo? Se o seu casamento é santo, o seu sexo tem que ser uma atividade santa. Esse é um tema muito difícil de se trabalhar, infelizmente ainda nos dias atuais. Mas também é um tema em que tem sido trabalhado facilmente pelo diabo e pelo inimigo dentro da família. O inimigo quer tentar destruir a sacralidade do nosso casamento, a sacralidade do nosso ato sexual. E para isso, nós devemos estar totalmente atentos às ordenanças da palavra de Deus concernente a essa atividade. Portanto, eu volto a fazer a pergunta: como está o teu casamento? Como está o teu ato conjugal? Se o teu casamento é santo, a tua atividade sexual, se o teu casamento é santo, o teu sexo, a tua atividade sexual tem que ser pautados em santidade e uma reverência perante o Senhor. O tópico 2 da lição trabalha 2 numa só carne. Diz assim: o descuido quanto ao cultivo da intimidade entre os cônjuges tem facilitado o pecado da infidelidade conjugal em muitos lares. Precisamos entender que a infidelidade conjugal em muitos lares e em muito casamento está voltado para a carência do cultivo e o aprimoramento das atenções dentro do lar. Você lembra que nós citamos na aula anterior da importância da comunicação? A própria relação sexual e a intimidade do casal é construída dentro de uma comunicação. O tópico 2 da lição trabalha 2 numa só carne. Diz assim: o descuido quanto ao cultivo da intimidade entre os cônjuges
tem facilitado o pecado da infidelidade conjugal em muitos lares. O que ele está querendo dizer é que não cultivar, não trabalhar a atenção, não se dedicar aos cônjuges, tem facilitado e tem abrido portas para a infidelidade dentro do casamento. Nós temos que lutar não que o nosso casamento seja um casamento duradouro, mas que também seja um casamento saudável. No tópico 2.1 da lição, diz assim: homens e mulheres, iguais e diferentes. É muito importante que o esposo e a esposa tenham sempre em mente que ambos foram criados e amados por Deus, bem como são co-herdeiros da mesma graça. Porém, a maneira como exteriorizam e lidam com esta necessidade é diferente. Tal consciência nos ajuda a encarar a tendência ao egoísmo. Eu quero ser feliz, mas as pessoas se casam para ser felizes ou porque são felizes e querem fazer feliz a quem amam. Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Casamento não se está voltado para fazer um indivíduo feliz. Eu não casei para me fazer feliz. E eu não casei para fazer apenas a minha esposa feliz. Mas eu casei para nutrir a felicidade de ambos no casamento. Quero fazer uma pergunta a você. Será que você não está sendo egoísta no teu casamento? Será que diante das intimidades e da tua vida sexual, você não tem trabalhado essa área de forma egoísta? Você, homem, não tem sido egoísta com sua esposa? E você, esposa, será que não tem sido egoísta com seu marido? Saiba de uma coisa, não entender as diferenças do companheiro ou da companheira torna o casamento, torna o matrimônio um elemento de puro egoísmo e também de individualidade. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo número 3, o marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Sabe o que isso significa? O benevolente, ele busca não fazer os desejos do seu coração, mas o benevolente, a benevolente, ele busca ou ela busca fazer a vontade do casal, a vontade do matrimônio, a vontade do casamento, seja em que instância for. Em 1 Coríntios, capítulo número 13 também, o apóstolo Paulo trabalha a ideia do amor, e ele diz: o amor é paciente. Entender as diferenças, entender as distinções do companheiro e da companheira é muito importante para que a gente possa aplicar a ideia da paciência e da benevolência para com o casal, para o companheiro e para a companheira. O tópico 2.2 da lição diz assim: enfrentar a raiz dos problemas. Vários fatores contribuem para uma intimidade do casal com baixa qualidade. O que quer dizer é que não apenas é importante ter uma vida conjugal, uma vida com intimidade, mas uma vida com intimidade e qualidade. Não é muito difícil encontrar por aí casais e vidas que vivem uma vida de intimidade, mas uma vida de intimidade precária. Não é muito difícil encontrar por aí casais que estão sorrindo, mas estão carentes de uma vida de intimidade e de uma sexualidade positiva e sadia. Mas por que disso? O comentarista trabalha a ideia do ativismo. E eu também trabalhei a ideia do ativismo na lição anterior, onde eu pontuei o elemento do ativismo e da ocupação, seja no trabalho e em qualquer área, como um grande problema para a diminuição da comunicação. Esse também tem sido uma das grandes dificuldades da gente trabalhar a sexualidade positiva e sadia dentro do casamento. Existe uma frase que diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Em outras palavras, tudo em excesso é prejudicial. Às vezes nós somos ativistas sim, nós somos ativistas demais nos nossos trabalhos, nos nossos sonhos, nos nossos projetos e esquecemos de algumas coisas que são importantes, como a nossa vida sexual e a nossa vida matrimonial. No tópico 2.3 diz assim: respeitar-se mutuamente. Mesmo casados, o homem e a mulher não devem esquecer que pertencem acima de tudo a Deus, sendo portanto constituídos para seu serviço. Por isso, imprimiu em cada um de nós a sua imagem e semelhança. De acordo com a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, o uso do corpo deve ser respeitoso, de modo que nem esposo nem esposa o usem indevidamente sem objetivar a glória de Deus. Infelizmente, diante de tanta perversão sexual, muitos cristãos adotaram algumas formas grotescas de sexo que desvirtuam o propósito de Deus para o nosso corpo. O leito do matrimônio deve ser um lugar santo, um lugar sagrado. O casamento é um elemento santo. O sexo e a sexualidade também devem ser elementos santos. Isso é muito importante de ser trabalhado, porque um dos elementos que tem adentrado dentro dos casamentos está voltado para a ideia da imoralidade. Imoralidade é também um desrespeito. O que eu estou querendo dizer, o que o comentário está querendo dizer, é que muitos maridos, infelizmente, não têm respeitado as suas esposas, exigindo
e fazendo do seu ato sexual um ato de imposição e de respeito para com suas queridas esposas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O casamento, desde a sua constituição, em todos os processos e também no ato sexual, tem que ser uma atitude de consenso e de respeito mútuo para com a esposa e para com o marido. Aprenda a respeitar a sua esposa. E você, esposa, aprenda a respeitar o seu marido. Que dentro de 4 paredes vocês possam nutrir um ambiente santo e um ambiente edificante para a glória de Deus, sabendo que tudo o que acontece diz respeito à observância das Escrituras e à observância do Criador diante das atitudes. Tópico 3 da lição trabalha a ideia de princípios para uma intimidade sadia, dizendo assim: casais que não se comunicam perdem a oportunidade de descobrir as chaves que conduzem à felicidade. Saber como agradar e aquilo que dá prazer e alegria torna o relacionamento mais especial. O sexo e a sexualidade nunca devem ser encarados como um tabu. O sexo e a sexualidade também não devem ser vivenciados como uma carga e como um peso. Infelizmente, por conta de comunicação e de não entender, não haver uma cumplicidade entre os casais, o sexo e a sexualidade, a intimidade entre esses indivíduos tem trazido um peso. Mulheres que vão para a cama com seus maridos, maridos que vão para a cama com as suas esposas e que nutrem essa atividade de forma triste e insatisfeita. É preciso que, através das Escrituras, nós venhamos a nutrir uma boa comunicação para que possamos entender que casamento, sexo e sexualidade são elementos positivos e que nutrem uma verdadeira felicidade ao casal. No tópico 3.1 da lição, o comentarista trabalha um amor cuidadoso e protetor. A sexualidade, ela pode ser trabalhada e entendida como um elemento de proteção para o casal. Sim, elemento de proteção porque em muitos momentos em que a angústia, a dor, sofrimento, desilusão, somente o companheirismo e somente a dedicação, junto com a comunicação dentro do casamento, transfigurada em uma intimidade, é que pode se restaurar e tornar de pé elementos da família e elementos do matrimônio que estão em ruína. Talvez, e em muitos momentos, tem coisas que não são erguidas apenas por oração. Tem coisas que não são erguidas apenas pelo elemento da palavra de Deus. Mas também tem coisas dentro do matrimônio que podem ser erguidas e restauradas através de uma intimidade positiva entre o casal, entre o homem e entre a mulher. O tópico 3.2 diz assim: conviver com entendimento. O apóstolo Pedro nos chama a atenção quando instrui os maridos a conviver com suas esposas com entendimento e honrando-as porque elas são vasos mais fracos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Tanto o homem quanto a mulher têm seus dias de reclusão. Existem dias que a mulher não quer sexo, quer apenas se sentir protegida, quer carinho, quer apenas estar ao lado do marido. Às vezes, o homem também deseja estar só, quer estar com os amigos, quer assistir a algum esporte. Um casal maduro sabe respeitar os espaços um do outro, as diferenças entre si, os limites que não se devem ultrapassar, e a vontade e a opinião um do outro. Isso é muito importante, porque a ideia de intimidade não está voltada apenas para o ato conjugal, não está voltada apenas para a vida sexual. A ideia de uma intimidade está voltada, está direcionada também para a liberdade que o casal tem, em que cada um na sua individualidade possa usufruir do seu direito e da sua boa intenção. O que isso quer dizer é que esses elementos, tanto homem como mulher, nas suas diferenças, nas suas distinções, às vezes podem desejar viver um momento de exclusão, um momento de retirada, um momento de reflexão. Às vezes o homem, o marido, está desejoso de ter aquele momento de intimidade com a esposa, mas às vezes aquela noite ou aquele dia é um momento em que a esposa deseja estar só, é um momento em que a esposa deseja fazer uma reflexão. Às vezes é um momento, é uma noite que a esposa deseja se santificar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se reservar ao Senhor. Casamento é um ambiente de compreensão. Casamento é um ambiente de companheirismo. Casamento não é um ambiente apenas voltado para um lado, mas é um ambiente de mão dupla. Hoje ele entende, amanhã ela entende, mas no fim de todas as coisas, cabe a compreensão. O tópico 3.3 da lição diz assim: cultivar uma boa comunicação. Observe, a comunicação é um elemento indispensável em qualquer área da família e principalmente deve estar integrado na vida sexual. Às vezes, um elemento do casal, a esposa, está indesejosa de algo que acontece entre ela e o marido no ato sexual. E às vezes isso é difícil até de dizer.
Mas se ambos nutrirem uma boa comunicação, as coisas ficam mais fáceis de serem trabalhadas. Marido, é importante que em alguns momentos você pergunte para a sua esposa se existe alguma coisa em você que está sendo faltoso, se existe alguma coisa em você que está prejudicando a comunicação, se existe alguma coisa em você que está prejudicando o bem-estar sexual da sua esposa. Não diferente é a esposa. Pergunte ao seu marido, pergunte ao seu companheiro se dentro da relação sexual, se dentro da intimidade, existe alguma carência, algo que pode ser suprido por você e por ambos dentro do casamento. Nós temos certeza que uma boa comunicação pode clarear e trazer bênção para o casamento. Não só nas áreas de amplitude da família, mas também nesses elementos particulares e preciosos, tipo o ato sexual. Bem, meus queridos, nós chegamos na conclusão da nossa pré-aula. E nós discutimos aqui sobre a diferença entre sexo e sexualidade, dos princípios, valores e cuidados que nós devemos ter relacionado à vida sexual e ao sexo. Falamos que Deus não só criou o casamento, Deus não só criou o homem e a mulher, mas também foi o grande arquiteto da vida sexual e do sexo no casamento. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Intimidade não está apenas voltado para o ato sexual. Intimidade é um campo muito amplo e vai além de muitas coisas. Intimidade está relacionado ao respeito, à compreensão mútua, ao carinho, à atenção, à dedicação, ao que você diz com a sua boca, às palavras que você profere, aos atos aquilo que você faz junto ao seu companheiro e à sua companheira. Portanto, é importante que você trabalhe, é importante, professor, que você que está nos ouvindo, entenda e trabalhe junto à sua classe de escola dominical a importância de se entender uma vida sexual de forma sadia, mas também entender que a vida de intimidade é uma vida ampla que o casal precisa entender para que possa viver em completude num ambiente cristão diante da presença do Senhor. Se você gostou da nossa aula, dá uma curtida e compartilhe. Não só isso, se inscreva no canal. Isso certamente vai nos abençoar na propagação do Evangelho e do conteúdo que Deus tem colocado dentro dos nossos corações.